Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É um dos versículos mais citados pelos desigrejados, porque usam esse texto fora do seu contexto, criando assim um pretexto para ensinar ou tentar afirmar que eu e você não precisamos ir ao templo ou ir à igreja, pois a igreja somos nós, ou o templo somos nós, como eles afirmam. Mas o que realmente esse texto vem nos dizer? Eu convido você, com a sua Bíblia aberta, para juntos lermos o texto e interpretar junto com o seu contexto. Capítulo 17, versículo 24 de Atos dos Apóstolos está escrito assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando você pega esse texto ou esse versículo fora do seu contexto, o que é o contexto? O contexto é a partir do capítulo. Então, se o versículo está no 24 do capítulo 17, para que você e eu tenhamos uma compreensão o que Paulo está dizendo, o que ele está afirmando, nós precisamos ler o contexto. Se você tira este versículo do contexto, você cria um pretexto, ou seja, você faz uma afirmação concernente a um versículo sem saber o plano de fundo, ou o que está acontecendo ali, ou sobre o qual assunto o apóstolo aqui está falando. Então vamos interpretar o contexto. O texto diz, no capítulo 17, versículo 1 está escrito assim, E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Primeiro, o que é uma sinagoga? A sinagoga era o lugar do culto judaico, onde os judeus se reuniam para orar, estudar e celebrar os seus rituais. A palavra sinagoga vem do grego sinagogue, que significa reunião ou assembleia. Então Paulo está numa sinagoga. Nós vemos também, vou citar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, Jesus por várias vezes pregava nas sinagogas ou curava nas sinagogas dos judeus do seu tempo. Então Paulo está aqui, primeiro na sinagoga na cidade de Tessalônica, o lugar aonde eles prestavam culto, aonde eles também estudavam e celebravam os seus rituais. Se nós seguirmos o texto, vamos ver que houve um grande tumulto na cidade de Tessalônica. Então Paulo é obrigado a sair de Tessalônica e ir até Bereia. Vejamos o que está escrito no versículo 10. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram na sinagoga dos judeus. Outra vez, o contexto está dizendo que Paulo está numa sinagoga. Saiu de Tessalônica, da sinagoga em Tessalônica, agora está em uma sinagoga em Bereia. Por isso, seria fora de lógica Paulo está dentro do ambiente onde se cultua Deus, onde se celebra Deus, onde se estuda sobre Deus, e ele está afirmando que eles não precisam estar nesses ambientes ou neste lugar. O segredo, junto com o contexto, é interpretarmos o significado da palavra. Paulo diz, quando Paulo está no Areópago, onde ele vê que os irmãos ali, ou que as pessoas ali são supersticiosos e acreditam em vários deuses, ele começa a falar a respeito de Jesus. Ele se depara com um altar que está escrito ao Deus desconhecido e ele usa este caminho para falar sobre Jesus. E aí ele vai falar a respeito no versículo de número 24 que nós lemos. Ele diz, porque o Senhor, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. A palavra habitar significa morar ou residir. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Deus não está preso ao ambiente. Deus não está preso ao templo. Se pegarmos o contexto, vamos ver que aqueles supersticiosos tinham muitos altares de muitos deuses. E Paulo está dizendo, o nosso Deus, ou o meu Deus, não habita, não mora, não está restrito, não está preso, não está dentro de um lugar onde ele não possa sair.
porque ele habita, porque ele mora, porque ele fica ali fixo. Não, ele está dizendo o Senhor Deus, que criou todas as coisas, ele não está simplesmente em um lugar preso, onde ele não possa sair. Outro texto também que muitos desigrejados usam é de Atos capítulo 7, versículo 48 e 49. Olha só o texto. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Novamente, Paulo usa o termo ou a palavra habitar. Habitar aqui não quer dizer que Deus não possa estar, porque Deus sendo onipresente, ele pode estar em qualquer lugar ou em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está preso, ele não habita, ele não mora, ele não está em um lugar fixo. Ele se move, ele opera em todos os lugares. Isso quer dizer que não existe lugar que ele não possa estar. Então, quando Paulo usa o termo habitar, ele está dizendo, ele não está preso, ele não está neste ambiente só, ele não está limitado ao ambiente. O próprio Jesus vai falar sobre isso, quando ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando a mulher diz, é no templo ou é no monte que se deve adorar? Você não vai encontrar nenhum texto junto com o seu contexto afirmando que nós não devemos ir ao culto, afirmando que nós não devemos congregar. Pelo contrário, olha o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideramos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Um grande expositor da palavra de Deus recebeu um visitante que diz, pastor, eu não vou à igreja porque na igreja há muitos hipócritas. Então o pastor disse, venha, lá há sempre um lugar para mais um. E infelizmente esta é a realidade. As pessoas usam esses textos para dizer, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso ir no lugar para cultuar a Deus, porque Deus está em todos os lugares, de fato, mas nós precisamos ir ao templo, adorar a Deus, mesmo com nossas limitações. Volto a dizer que não há igreja perfeita, porque a igreja é a junção das pessoas e as pessoas são imperfeitas, mas essas limitações que temos, elas se completam quando nós de fato se unimos uns aos outros. Lembra que Paulo diz que Cristo é a cabeça do corpo e nós membros do corpo de Cristo. Então, não deixamos de congregar, não deixamos de cultuar a Deus, porque quando você se reúne com a igreja, com os irmãos, para cantar, para cultuar, para orar ou até mesmo para aprender da palavra de Deus, você expressa a sua comunhão com Deus e com o próximo. Infelizmente, muitos desigrejados afirmam não precisar ir ao templo, mas aí, quando passar por dificuldade, quando não ter forças mais para orar, será que essas pessoas em casa, sozinho, lêem a Bíblia, oram, têm o seu devocional com Deus? Ou é mais uma desculpa para não ir ao templo? Eu convido você a permanecer na presença de Deus com o conselho aqui do escritor aos Hebreus. Quanto mais não deixando nossa congregação como é de costume, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando-se aquele dia. Aquele dia que quer dizer a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós sabemos que Ele está perto. Então, quanto mais esse dia se aproxima, nós precisamos admoestar uns aos outros, ensinar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Não deixe de congregar, mas busque a Deus e Deus te abençoará.